Olá, voltamos aqui com o nosso programa Direito e Justiça, transmitindo todas as semanas para falarmos um pouco sobre as questões que envolvem o direito na sua acepção jurídica plena. Vamos trazendo sempre convidados importantes, comentários acerca da legislação, jurisprudência, para que você, nosso telespectador, possa sempre estar devidamente informado sobre os seus direitos. Hoje nós temos especialmente a participação da doutora Ana Cristina Cancian Kochinski, que vai trazer para nós aspectos importantíssimos, doutora Ana, da recuperação judicial. Ela é especialista no assunto e vai trazer dicas, ensinamentos, conhecimentos para você que está aí e nos acompanha. Temos também sempre aqui a presença marcante do nosso Ney Daniel, comentarista de notícias, de informações, legislação, jurisprudência, também para te manter devidamente informado e também, claro, sempre atualizado com as questões mais importantes para você aí utilizar no seu dia a dia. Fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário, são as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado no interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor à Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O direito na vida em sociedade. A personalidade começa com o nascimento com vida, porém o direito resguarda os direitos do nascituro. O que é o nascituro? É aquele que ainda não nasceu, está no ventre da mãe. No entanto, ele já tem direitos. Por isso toda discussão que gira em torno do aborto, ou quando começaria a vida, se a vida começaria com a concepção, ou simplesmente após um mês ou dois do embrião, ou ainda na fase pré-fetal. O direito também se faz presente em outras áreas importantes da vida, como a liberdade, o patrimônio, a vida familiar. Enfim, esse é o direito atuando na vida das pessoas, mesmo antes do nascimento e até após a morte, no caso de sucessões.
Depois da nossa convocação de cidadania, nós vamos agora abordar a temática relevantíssima aqui, que é o tema de hoje, recuperação judicial. E nesse sentido, claro, é muito importante sempre mantê-lo informado desse direito que, muito embora pareça distante de você aí, pode te afetar profundamente quando você trata da necessidade de recuperar um crédito, especialmente quando ele for aí tratado dentro da esfera judicial. E quanto a isso, ninguém melhor do que a nossa convidada especial para tratar desse tema. Como eu disse a vocês, então nós voltamos aqui com o nosso programa, agora com a nossa entrevistada especial, que é a doutora Ana Cristina Kancian-Kochinski. A doutora Ana, ela tem um currículo que se eu fosse para ler aqui, com certeza nós iríamos tomar todo o tempo do programa. Então, condensando, só para vocês saberem quem ela é formada em Administração de Empresas, em Direito também pela FAI, diretora administrativa do CMR, que é o Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial, sócia atuante na área de recuperação judicial e falências do DCR, possui mais de 15 anos de experiência na recuperação de crédito e direito bancário, tendo atuado diretamente em instituição financeira, inclusive em processos de recuperação judicial e falência como administradora judicial. Doutora Ana, que currículo, hein? Que orgulho de ter você aqui, agradeço muito por ter vindo, pela presença. E claro, né, quero que você traga um pouquinho para nós aí dos seus conhecimentos, da sua experiência. E vou então já para a primeira pergunta, doutora. Considerando a tua experiência na área de recuperação judicial, de crédito, né, endividamento empresarial, que é inclusive a temática que te traz aqui hoje, conta para nós um pouquinho então desse instituto tão importante que é a recuperação judicial e também para que serve, como que ele auxilia as empresas nesse sentido. Imagina, doutora, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Estou muito agradecida, muito contente por ter essa oportunidade de poder explicar um pouquinho do Instituto da Recuperação Judicial para aqueles que estão nos assistindo hoje. Então, o Instituto da Recuperação Judicial aqui no nosso país, ele se popularizou, né, e foi trazido com o advento da Lei 11.101 de 2005. Né? Então, antes nós tínhamos o Decreto-Lei 7661 de 45, que era um decreto antigo que regulamentava essas questões da falência, e nós tínhamos o Instituto da Concordata, né, da época, e com o passar dos anos ele precisou ser alterado. Né? Então nós tivemos aí essa alteração e a inclusão do Instituto da Recuperação Judicial propriamente dita na lei. Então a recuperação ela vem com esse propósito de trazer um soerguimento para as atividades empresárias, então para aquelas empresas que estão em crise, né, que estão passando por um momento de dificuldades e necessitam de um fôlego e necessitam renegociar as suas dívidas. Né? Então ela traz para dentro do processo os credores, que têm um papel importante dentro do processo de recuperação judicial, e ela fomenta então com que as atividades, com que as empresas que estejam em crise, mas que possuem ainda condições de continuar no mercado, né, fomentando aí negócios, manutenção de empregos, para que elas possam de fato continuar a existir dentro do mercado. Sabe o que eu achei interessante até na tua fala, doutora? É algo até que eu agora, né, amadureci um pouco aqui, a situação da diferença entre concordata e recuperação judicial, porque como a concordata ela é um instituto anterior, né, muita gente ainda fala concordata, não raramente escuto, até mesmo no âmbito jurídico, essa confusão. Isso é legal você trazer para demonstrar que com o advento da lei nós tivemos essas modificações e que hoje o termo apropriado realmente é a recuperação judicial, que é bastante interessante. Daí também a importância do nosso programa, desses esclarecimentos, né, que nem sempre ficam tão claros quando aquele interessado busca, né, por informações, muitas vezes na internet, né, então nada como um profissional do seu calibre para vir aqui e poder esclarecer para nós esses assuntos tão importantes. Mas claro, não para aí, doutora, ainda tenho outras perguntas para você. Em relação ao procedimento propriamente dito, quais são as fases e como funciona? Explica para nós então como atua um administrador judicial e qual seria o papel dele dentro de um processo de recuperação judicial. Uhum.
Então, quando a empresa ela está em crise, né, e ela procura então esse auxílio do judiciário e ela procura um profissional e ingressa com um pedido de recuperação judicial, a primeira providência que o magistrado deverá tomar, dentre várias que ele toma durante o processo de recuperação judicial, é a nomeação de um administrador judicial. E muitas vezes, não raras vezes, nós verificamos que os credores acabam confundindo a figura do administrador da empresa. Então a empresa continua tendo uma administração, um administrador, alguém que vai auxiliá-la dentro do processo, mas o administrador judicial vai ser aquele profissional que vai ser nomeado dentro do processo de recuperação para auxiliar, para fiscalizar, dentre inúmeras tratativas que o artigo 22 da lei diz, né, inúmeros procedimentos que o administrador judicial deverá adotar, né, ele deve então fiscalizar. E os credores, então, muitas vezes a gente verifica processos de recuperação em que os credores não têm um auxílio jurídico, né, são pessoas, principalmente os credores trabalhistas, né, são pessoas que não têm esse suporte. Então eles podem buscar na figura do administrador judicial um suporte para entender como está esse processo, como que ele vai receber o seu crédito, de que forma ele pode procurar um auxílio jurídico, né? Pode ter o direito ao recebimento do crédito ali de uma forma assegurada, de uma forma certa, né? Para que ele possa receber esses valores dentro da recuperação. Então o administrador judicial ele possui um papel fundamental, porque ele também auxilia o magistrado. Ele não é alguém que deve ser imparcial dentro do processo, né? Então ele não representa a empresa. É importante que fique isso bem claro, que ele não é um representante da empresa, e sim apenas um auxiliar, né? Assim como a figura do perito judicial, ele é um auxiliar, né? Está ali para auxiliar e fiscalizar o procedimento recuperacional. Isso é importante, né? É porque existem muitas dúvidas que giram em torno desse ponto, né? Qual é o papel efetivamente desse administrador? Ele tem parcialidade? Não tem? Né? Será que de repente ele vai fazer ou cumprir com o papel dele, efetivamente falando, né? Então é muito bom esse teu esclarecimento aqui nesse aspecto também, porque a gente consegue entender. Me causou até uma dúvida nesse sentido. Todos têm acesso a essas informações no sentido de ter recuperação de crédito, dessa possibilidade de então ingressar nesse feito para poder aí fazer às vezes, ou melhor, até obter esse direito, né? Uhum. Uma das alterações agora recente, nós tivemos uma alteração recente na legislação de recuperação e falências, na 11.101, e uma das alterações dela foi justamente no artigo 22, e foi nas funções do administrador judicial. Então o administrador ele precisa publicar em um site eletrônico as informações, exceto se houver alguma decisão contrária que não permita, né, algum processo que tramite em segredo de justiça ou alguma informação sigilosa, mas ao contrário, né, o processo de recuperação ele é um processo público, então os credores eles têm que ter acesso, e existe um site eletrônico onde o administrador vai colocar essas informações e vai disponibilizar o acesso para todos, de uma forma que todos tenham com condições de verificar esses documentos, né, de acessibilidade mesmo. Entendi, não, perfeito. E quanto tempo dura um processo de recuperação judicial, doutora Ana? Olha, quando a lei foi criada, né, o propósito do legislador, tanto é que tem um artigo que menciona o prazo improrrogável, que é o chamado stay period, que é o prazo de suspensão ali dos processos. Então, quando se entra com pedido de recuperação judicial, as execuções elas ficam sobrestadas, né? E o legislador, na época, entendeu que o prazo de 180 dias, de 6 meses, seria o suficiente para se sobrestar. Mas nós já tivemos decisões no STJ, enfim, hoje já é pacífico o entendimento de que esse prazo pode ser prorrogado, né, por mais 180 dias. Então, ele vai ficar no procedimento até apresentar um plano. Então ele pode apresentar um plano, pode ter decisões aí dentro do ato assemblear, que a gente chama que é a Assembleia de Credores. Então o plano ele vai ser votado, os credores vão poder dizer se eles querem realmente receber daquela forma ou não, vão poder negociar esse plano, né? E após a sua aprovação
e posterior homologação pelo juízo, ele fica ainda por mais 2 anos em recuperação. Né? Então a lei procurou estimular isso e fazer com que o processo fosse de uma forma mais célere. Que nós sabemos hoje em dia que as empresas precisam, né, desse time. Então nem sempre o tempo do judiciário é o mesmo tempo das empresas. Então a legislação procura otimizar sempre da melhor forma, né, para que os credores possam também receber o crédito o quanto antes, né? Porque a gente sabe que aqueles processos que continuam tramitando, onde o plano não é aprovado, os credores ainda continuam sem receber. Entendi. Eu acho que até o impacto muito da pandemia também, creio que tenha dificultado muito essa recuperação, né? Claro, não sou da área, mas imagino, assim como causou impacto para todas as demais áreas, para a recuperação não tenha sido diferente, né, doutora Ana? Exato. Tanto que nós tivemos alguns estudos, né, até a expectativa é de que tivéssemos mais processos de recuperação judicial durante a pandemia. Com o advento da alteração da Lei 11.101 durante o período ali de 2021, 2020, 2021, né, isso preocupou um pouco. Por quê? Porque causou um pouco de insegurança jurídica, principalmente, né, entre os investidores que acabavam tendo que esperar para saber como que o judiciário iria se posicionar em relação à alteração da lei. Então agora nós temos visto, pós-pandemia, que começou a crescer o número de empresas também que estão pedindo recuperação judicial, né? Em decorrência não só da crise econômica ali causada pela pandemia, mas também por conta da alteração da lei. Conforme alterou-se a lei e o posicionamento jurisprudencial foi consolidado em alguns aspectos, então incentivou um pouco mais os empresários a buscarem esse instituto, porque eles têm um pouco mais de segurança jurídica. Entendi. Até você falou muito dessa questão da consolidação agora da jurisprudência. Não existe nenhuma previsão de alteração legal justamente com base nessa consolidação jurisprudencial, doutora? Ainda não existem, nós não temos, né, nenhum projeto de lei em andamento, mas como a temática da recuperação judicial envolve o cenário de empresas, empresarial, o que acontece? Nós temos julgados, né, principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, que nos traz excelentes julgados e recentes, então eles sempre estão atualizados e trazendo algo voltado para o dia a dia, né? E então, com relação à alteração da lei propriamente dita, não. Mas nós temos os julgados que estão se adequando, né? Cada vez mais ao entendimento atual, vamos assim dizer, né? O que a gente tinha um problema antigamente com o decreto 7661, né? Que era muito antigo, do 7661 para a lei 11.101 de 2005, agora já é mais tranquilo nesse sentido, né? Que bom. Nesse sentido que a gente vê, né, o impacto que a jurisprudência acaba causando, né, no nosso dia a dia, que não é só a lei, que nós temos que olhar para o que acontece nos julgados. Os julgados, eles acabam motivando, impulsionando a adoção de inúmeros procedimentos, e não é diferente aqui na recuperação judicial. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015.
Bom, depois de tudo isso que nós ouvimos aqui da doutora Ana Cristina, claro que nós temos ainda um gostinho de quero mais aqui, por isso que eu vou para mais uma perguntinha, doutora Ana. Diante desse novo cenário aí que se aproxima de eleições, que nós sabemos que vai ter uma alteração significativa, né, no nosso âmbito, né, governamental de forma geral, o que você espera disso? O que você diz sobre possíveis previsões? Tudo bem que a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de previsão, né? Mas assim, com a tua experiência, o que você imagina que pode acontecer? De fato, como eu mencionei, como nós tivemos aí excelentes e relevantes mudanças dentro da Lei 11.101 agora em 2020, né? E uma grande preocupação agora dos empresários é essa negociação com o fisco, né? Com a retomada e agora as novas eleições, né? O processo legislativo alterar, né? Muitas vezes a troca de poder. Então espera-se que os nossos legisladores deem um pouco mais de atenção para essa parte do fisco que é tão importante, né, e significativa, que os empresários também se preocupam bastante, que eles devem se preocupar, porque caso eles não regularizem o seu passivo tributário, eles vão continuar com débitos ainda pendentes e vão continuar tendo problemas em suas empresas, né? Então é importante que o fisco seja trazido, né, que os nossos governantes olhem com olhos um pouco mais apurados, com um pouco mais de afinco, para que a gente possa juntos trazer uma melhor solução e para que os empresários continuem a se desenvolver no mercado, a trazer mais empregos, a gerar mais empregos, a trazer de fato uma oportunidade para o nosso país, né, para que de fato as empresas possam utilizar o Instituto da Recuperação Judicial para o que ele serve de verdade, né, para trazer o soerguimento, trazer a finalidade do Instituto, a função social da empresa, ela deve ser preservada, assim como os empregos, e essa é a nossa esperança. Bom, nós tivemos aqui, sem sombra de dúvida, uma conversa extremamente esclarecedora sobre esse aspecto importantíssimo que é a recuperação judicial dentro do direito, com essas questões que nós nos propomos a trazer aqui. Mas, claro, para fechar com chave de ouro o nosso programa, eu vou pedir para que a doutora Ana Cristina faça suas considerações finais e uma perspectiva global ali sobre essa questão no cenário jurídico brasileiro. Ok, doutora, muito obrigada, né? Agradecendo mais uma vez esse excelente espaço. E então, como eu mencionei, nós tivemos uma última alteração, que foi a Lei 14.112/2020, que trouxe excelentes e grandes alterações na nossa legislação recuperacional e falimentar. E o que nós precisamos agora também é trazer o fisco, né? Porque uma grande preocupação aí dos empresários é a questão dos tributos, né? Dos débitos tributários. Então, lembrando muito bem que a recuperação judicial ela não abrange os créditos tributários, né? Então, muitas vezes o empresário vem para o Instituto da Recuperação Judicial, mas ele possui esse passivo que nós chamamos de passivo extraconcursal, né? Que é um passivo tributário, muitas vezes é um passivo alto. E nós temos visto por muitos procuradores essa iniciativa também de procurar trazer, né, a negociação propriamente dita para o aspecto empresarial, né? Então o empresário acaba conseguindo fazer uma renegociação ali dos seus créditos dentro da recuperação e espera também fazer essa renegociação com o fisco. Então agora principalmente com alteração de presidência, né? Nós temos aí alteração, importantes eleições que estão para vir, né? E esperamos que essa temática do crédito tributário, né, principalmente da legislação tributária, seja vista pelos nossos governantes com olhos um pouco mais apurados, porque isso também é uma grande preocupação do empresário, né? Algo que ele precisa regularizar também para que a atividade dele continue se soerguendo, para que ele possa continuar trazendo empregos, né, motivando aí a sua estadia dentro do mercado e para que ele possa fomentar cada vez mais a sua atividade empresária. Perfeito, doutora Ana. Então, a nossa conversa semanal sobre direito e justiça me obriga também, claro, trazer aqui para vocês atualidades do direito imobiliário e também urbanístico, porque, claro, ele afeta diretamente a vida
do telespectador, porque quem não mora, quem não depende de um imóvel para viver, para trabalhar, não é mesmo? Então, como a gente está frequentemente diante de situações como essa, eu vou te informar que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, proferiu uma decisão pela sua terceira turma, no sentido de que aquele que tiver um contrato de empreitada inadimplido para a construção desse imóvel pode ter sim o imóvel penhorado. E essa seria então uma exceção à lei que fala da empenhorabilidade do bem de família. Ou seja, ainda que você tenha esse imóvel utilizado para a sua moradia, uma vez que você tenha inadimplido este contrato de empreitada global, este imóvel pode sim vir a ser penhorado. Por isso, preste sempre muita atenção, porque existem exceções à regra e nesse caso o STJ acabou então confirmando a decisão do Tribunal de Justiça local, no sentido de dizer que, diante de hipóteses assim, caberia a aplicação da exceção à empenhorabilidade do bem de família. Você gostou da dica? Então me acompanha, porque todas as semanas eu trago notícias importantíssimas do direito imobiliário e urbanístico para você. Cuide e preste muita atenção sempre nos seus direitos. Estou aqui para te aproximar cada vez mais deles. Como vocês sabem, o nosso programa tem um papel fundamental, relevante para a sociedade, que é trazer informação para você, telespectador, que está aí do outro lado nos assistindo e sempre esperando ouvir de nós algo que seja ou que esteja voltado para a satisfação do seu direito. Por isso que nós trazemos sempre importantes comentaristas e até entrevistados no nosso programa. E o nosso comentarista, que é nosso fiel escudeiro aqui, Ney Daniel, sempre vai trazer para vocês importantes informações. Por isso vou chamá-lo na sequência para que ele faça isso como sempre tem feito muito bem. Muito obrigado, professora Débora. Agora você precisa saber de um assunto. Se houver dívidas já prescritas, você sabia que pode ser cobrada ainda no extrajudicial? Este foi o entendimento da primeira turma recursal dos juizados especiais da Bahia, que entendeu que dívidas já prescritas ainda podem ser cobradas através das vias extrajudiciais. Na presente demanda, a consumidora alegou de que a instituição financeira a cobrou por dívida já prescrita. Entretanto, a instituição financeira alega que a dívida ainda não havia prescrita. Ao analisar o caso, a magistrada entendeu que a consumidora não negou o vínculo contratual, apenas a questão de que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteções de créditos. Em se falando de dívida já prescrita, já se manifestou também o STJ, entendendo de que as dívidas já prescritas somente podem ser cobradas através da via judicial, do extrajudicial. Vamos lá com mais uma notícia, e essa também é importante. Crescimento de imóveis irregulares no país. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, cerca de 50% dos imóveis são vendidos de forma irregular. No país, aproximadamente 30% dos 100 milhões de imóveis vendidos no país não possuem documentos ou registro legal. Logo, a Lei 13.465 de 2017 contribui para a regularização desses imóveis que estão à margem da irregularidade. E em se tratando de propriedade, a nossa Constituição Federal garante a todo brasileiro o direito à moradia. Pois é. Para saber mais, nos acompanhe e fique por dentro das principais notícias. E mais uma vez finalizo o nosso programa imensamente grata e feliz por ter cumprido a nossa missão de trazer para você importantes informações do direito com a doutora Ana Cristina Cancian Cochince, com o nosso comentarista Ney Daniel, que também trouxe informações relevantes e atuais do direito
para que a gente consiga então satisfazer esse nosso anseio e o propósito do programa, que é te aproximar do seu direito dentro da justiça. Renovo o convite e te espero na próxima semana.